Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um painel da CPDP Latam 2024. Esse painel vai falar sobre direitos dos titulares e tem como objetivo apresentar as pesquisas da casa, 2 pesquisas, mas eu vou deixar em aberto para os pesquisadores apresentarem os seus projetos. Para compor a mesa, eu queria chamar a professora Érica Bacconi. Ela é advogada, atua também como DPO as a Service e como pesquisadora do CTS aqui da FGV Direito Rio. Ela é doutoranda em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio e mestre em Direito Internacional Público Europeu pela Universidade de Coimbra. Para compor a mesa, eu também gostaria de chamar os alunos Felipe Taves e Júlia Mendonça. Eles são alunos da graduação e participam do projeto de pesquisa com o professor Nicolo. Gostaria de chamar também o professor Rodrigo Gomes, ele é advogado, membro titular do Conselho Municipal de Proteção de Dados e Privacidade do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, doutor em Direito Civil pela UERJ e também pesquisador do CTS aqui da FGV Direito Rio. Como debatedores, eu gostaria de convidar o Luciano Gandola, ele é o Data Privacy Desk Manager do Mercado Livre. Convido também à mesa Giovana Milanese, ela é advogada, especialista em proteção de dados pela Universidade de Lisboa, pesquisadora também da Casa do CTS, pesquisadora do CEDIS-IDP e do LIA-IDP, e também coordenadora geral do Observatório da LGPD. E, remotamente, nós temos o professor Diego Machado. Ele é mestre e doutor em Direito Civil pela UERJ, foi Fellow Researcher no Center for Law, Technology and Society, da Universidade de Ottawa. Ele é professor adjunto do Departamento de Direito da UFV, pesquisador do CEDIS-IDP e membro do Vulnera Scientific Network. Boa tarde, professor Diego. Bom, com toda essa mesa de grandes especialistas sobre o assunto, gostaria de abrir a mesa e convidar a professora Érica e os alunos Felipe e Júlia para apresentarem o seu projeto, que versa sobre a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados em Marketplace. Se vocês querem falar por aí ou não? Boa tarde a todos e todas. É uma honra compor mesa ao lado dos ilustres colegas, inclusive dos nossos colegas da graduação que participaram do projeto. Não só uma honra, mas, sobretudo, uma alegria ter a oportunidade de apresentar alguns dos resultados da pesquisa que nós estamos desenvolvendo dentro do contexto e-commerce, sob a orientação, a coordenação do professor Nicolas Ingales, também relacionado ao Núcleo de Estudos E-Commerce, o NEEC, a fim de abranger 2 aspectos principais que nos são muito caros enquanto profissionais da privacidade e da proteção de dados, que é a transparência e o exercício de direito dos titulares. A gente aqui não tem a pretensão de monopolizar o projeto, então nós achamos interessante convidar os alunos que de fato estiveram ali em frente, capturando esses dados, coletando todos esses dados diretamente com essas empresas e-commerce para apresentar os nossos resultados. Então, Júlia e Felipe, por favor, fiquem à vontade. Por favor, a gente tem uma apresentação, os slides, alguém pode, por gentileza? Já foi enviada. Boa tarde, gente. Eu sou o Felipe. Fico muito feliz, junto com a Júlia, de apresentar para vocês um pouco dos resultados desse projeto que a gente vem desenvolvendo há um ano. Como é que passa o slide?
É aquela coisinha, né? Conforme a Erika já introduziu, a gente analisa marketplaces que atuam no Brasil. A gente fez uma seleção de 100 marketplaces e analisou, coletamos informações entre agosto do ano passado e agora o mês de julho desse ano, basicamente com relação a 2 aspectos. A gente avaliou as políticas de privacidade dessas plataformas para ver se elas se adequam a alguns quesitos chaves da LGPD e também realizamos cadastros e aí fizemos pedidos de acesso e de exclusão dos dados pessoais das contas que a gente cadastrou para ver se, na prática, esse atendimento ao exercício dos direitos titulares se dava de forma adequada. A gente analisou 92 empresas de médio ou grande porte e 8 empresas de pequeno ou micro porte. E essa diferenciação é importante porque essas empresas pequenas ou micro não precisam ter um DPO, desde que elas não exerçam atividade de alto risco e que elas forneçam um canal alternativo de contato para os titulares exercerem os direitos. E a gente percebe que realmente só 4 dessas 8 micro pequenas empresas têm DPOs. Mas é um sinal positivo que 3 delas, mesmo não precisando, forneçam um e-mail de um DPO. Porque como é uma obrigação que não se aplica a elas, é positivo que ainda assim tenha o encarregado. Já em relação às médias e grandes empresas, o dado é um pouco mais negativo, porque essas empresas têm não só que ter um DPO, como disponibilizar na política a identidade do DPO e o canal de contato desse DPO. E apenas 27 das 92 empresas cumprem com essas 2 obrigações. Então, é um índice bem baixo, principalmente considerando que essa é uma obrigação básica e que, de certa forma, é instrumental para o exercício dos direitos titulares, porque eles têm que saber quem é o encarregado e como se dirigir a essa pessoa responsável. A gente vê que 91 das empresas identificam a identidade do controlador, o que é um número alto, mas deveria ser 100%, porque também é uma questão bem básica, e que 14 das 100 empresas não disponibilizam nenhum meio de contato, aqui incluindo não só e-mail do DPO, mas, por exemplo, uma interface, mesmo que não seja diretamente com o DPO, por meio da qual o titular poderia exercer os direitos relacionados à privacidade e à proteção de dados. Então, por mais que seja um número baixo, de novo, aqui deveria ser 0, porque é uma questão básica e que é instrumental para o exercício de todos os direitos dos titulares. Também agrupamos em algumas categorias e dividimos os tipos de dados que cada política diz coletar, e os resultados não surpreendem. As 3 principais categorias são bastante relacionadas à própria atividade dos marketplaces, então, dados cadastrais para fazer o cadastro, dados de pagamento e dados de navegação no website, é algo bem de acordo com o setor que a gente analisou. E com relação ao compartilhamento de dados, a LGPD determina que a política explicite informações sobre o uso compartilhado e as finalidades. E a gente vê que 77 das empresas, de fato, colocam as finalidades para o compartilhamento, mas como é uma obrigação explícita na LGPD, 23 empresas estarem em desacordo também é um número acima do que seria aceitável. É interessante que 73 empresas informem também a base legal que legitima esse compartilhamento, porque a base legal não é explicitamente exigida pela LGPD. Então, isso aqui é mais uma questão de boa prática, não deixa de ser um dado positivo. Também, quase todas as empresas, 99, identificam ou nominalmente os terceiros com quem os dados são compartilhados. Então, isso seria dizer, compartilhamos com a empresa tal, por exemplo, ou a categoria dos terceiros. Isso seria dizer, compartilhamos com parceiros comerciais ou com órgãos públicos. Somando esses 2 dados, 99 das empresas fornecem ou uma informação ou outra, então isso é um dado positivo também. Porém, apenas 16 das empresas informam as categorias de dados compartilhados. Aqui já é um índice bem mais baixo. Também verificamos que 7 das 100 empresas não cumprem com a obrigação de identificar finalidades para as quais o tratamento de dados no geral ocorre. E entre aquelas que identificam, 47 fazem de forma específica, ou seja, dizendo essa finalidade é para esse tipo de dado, e 46 fazem de modo genérico, dizendo tratamos os dados para a finalidade tal. Com relação à base legal, de novo, aqui não é uma questão de obrigação, é mais uma questão de boa prática, então não deixa de ser positivo que 70 empresas façam alguma menção a bases legais. Dessas, metade fazem de forma específica, dizendo, por exemplo, tratamos dados para a finalidade tal, com base na base legal tal, e 35 fazem de modo genérico. Porém, 30 empresas não fazem qualquer menção às bases legais para as quais ocorre, com base nas quais ocorre o tratamento. Também verificamos quais são as finalidades mais recorrentes, as categorias de finalidades mais recorrentes nas políticas de privacidade.
E aqui a gente percebe que a categoria mais recorrente é para utilização do serviço. Isso seria, por exemplo, finalidade é realizar o cadastro na plataforma, algo que é instrumental para que o serviço seja prestado. E as outras finalidades mais proeminentes também têm bastante a ver com as atividades dos marketplaces. Então, são ou questões que se fundamentam, por exemplo, no legítimo interesse, como realizar um contato promocional ou fazer melhoria nos serviços, ou é algo que tem a ver com a atividade do marketplace, como fazer envios de produtos, trocas, ou então proteger a plataforma, né, já que a interação acontece online, isso seria, por exemplo, proteção contra crimes cibernéticos, ou então o cumprimento de obrigações legais, prevenções a fraudes e tal. Então, não surpreendeu essas finalidades mais recorrentes nas políticas. Também avaliamos como acontece a menção aos legítimos interesses nessas políticas. Então, a gente vê que apenas 45 das 100 empresas fazem alguma menção a legítimo interesse e que, entre essas que fazem, 25 fazem de forma genérica, ou seja, podemos tratar os seus dados com base em legítimo interesse, e 20 dão algum exemplo do que seria um legítimo interesse nesse tratamento. Passo agora para minha colega Júlia. Olá, boa tarde. Eu vou dar continuidade à apresentação. A apresentação essa que foi feita também com a ajuda da nossa colega Isadora e da Maria Eduarda. Eu vou começar falando dos direitos titulares, que estão elencados no artigo 18 da LGPD. Em laranja são o não, ou seja, a ausência dessa menção. Então, a gente tem que anonimização e bloqueio são os direitos menos mencionados nas políticas de privacidade, e correção e eliminação são os mais mencionados. Seguindo, a gente também analisou a transferência internacional de dados presente na LGPD, e a maior parte das empresas ela realiza, e a grande maioria também menciona salvaguardas necessárias, embora algumas não façam isso. A gente também entrou na questão da responsabilidade dos agentes de tratamento, e essa responsabilidade ela foi entendida como medidas adotadas para a proteção e segurança dos dados pessoais. E a maioria das empresas, elas falam sobre isso. A gente também analisou a responsabilidade no tangente como menção, forma implícita ou explícita de responsabilização ou não pelas empresas no tangente à proteção de dados pessoais. E nisso, a maioria delas menciona. Seguindo nesse caminho, a gente analisou se esse formato se é abordado, se é no formato de isenção, ou seja, a empresa falando que ela não é responsável por isso, ou se ela se responsabilizava por meio de contratos ou então de algumas salvaguardas para isso. E a gente percebeu que a maioria das empresas possuem responsabilização. A gente também viu a questão do vazamento, e na questão do vazamento, somente 3 empresas se responsabilizavam caso haja vazamento, e todas as outras 17, elas dizem não ser responsáveis caso isso ocorra, porque elas não podem garantir, mas a grande maioria não diz nada sobre isso. A gente também analisou rapidamente a questão dos operadores, e a maioria das empresas, ela não deixa claro, de forma implícita ou explícita, que se trata de uma gestão natural ou jurídica exercendo funções em nome do controlador. E isso é um pouco preocupante, porque seria realmente importante mencionar esses operadores. 21 empresas fazem distinção entre as responsabilidades dos controladores e operadores, oferecendo a eles funções diferentes. Então, isso é uma coisa também que a gente não observou muito. Também, sobre análise da responsabilidade, a gente procurou saber se tinha uma lista de operadores e o resultado foi esperado. Somente uma empresa tinha essa lista. E sobre menção de crianças e adolescentes, a gente percebeu que a maioria das políticas de privacidade não trata sobre isso, e aquelas que tratam, elas mencionam menores de 12 anos, menores de 16 e menores de 18 anos. Então, não tem uma específica em relação a isso. A gente também analisou cookies preferenciais, e cookies preferenciais, a gente parou que eles estão presentes em 56 das políticas, e no caso de presença, a finalidade era discriminada em 47 dos casos. Sobre a transparência, conforme o RGPD, a gente também analisou. O RGPD diz que as palavras devem ser evitadas usadas na política. E aí a gente analisou que nas políticas brasileiras, nas políticas de empresas, a maior parte dessas palavras está presente e com uma média alta.
E a segunda parte, a gente basicamente colocou tudo que a gente viu nas políticas em prática, fazendo os pedidos de aquisição de acesso e exclusão. Para falar disso, a gente precisa falar um pouco da metodologia. Então, a gente realizou a criação de contas no e-commerce e a gente fez interação com os marketplaces. As requisições elas foram feitas mediante um modelo, quando não havia um formulário no site. E transcorridos 15 dias, ou seja, o prazo legal sem uma resposta, a gente realizava uma cobrança e o grupo de trabalho todo agiu como um consumidor normal. Então, como pessoas realmente alheias. Então, esse era o e-mail, o modelo do e-mail que a gente tinha. E aí, no pedido de acesso, a gente verificou algumas coisas. Ressalta-se que em 24 empresas não houve qualquer tipo de verificação. Em outras, a verificação consistia em confirmar o CPF. Teve uma empresa que exigiu que mandasse uma carta de próprio punho, apesar de ter mandado uma foto com selfie com documento. Algumas empresas que pediam reconhecimento facial, esse reconhecimento deu erro. Uma empresa que pediu selfie com documento, ela armazenou essa foto de selfie com documento nos dados que tinham, sem falar que isso ocorreria. Então, se eu pedir lá dado de acesso, essa foto minha vai estar lá agora. E uma empresa também foi um pouco preocupante, porque ela pediu somente a confirmação do CPF, e em troca eu recebi todo o meu histórico de compras na empresa, sendo que o meu e-mail de solicitação era diferente do e-mail que eu tinha uma conta na empresa. Então, eu fiquei, inclusive, um pouco preocupada, porque tinha muitas informações armazenadas. Sobre o modo de requisição de acesso, a maioria ela era por e-mail. Uma empresa, o e-mail era inválido e o número não existia. Outras duas empresas, o único contato possível foi por WhatsApp, o que é extremamente inadequado. E sobre o lapso temporal também, a gente considerou o tempo decorrido entre o primeiro contato e a resposta final. Porém, se a empresa exigisse algum documento da gente, a gente paralisava esse tempo e voltava a contar a partir do momento que a gente mandava os documentos. 27 empresas nunca responderam, 10 pararam de responder. Algumas dessas, o encarregado falou que iria checar internamente e nunca mais respondeu. 14 passaram dos 15 dias. E também teve um caso específico que uma empresa, ela demorou mais de 15 dias, demorou meses. E quando eu fui cobrar ela respondeu em menos de 48 horas. Então, a impressão que eu tive foi que meu e-mail caiu na caixa de spam. E aí, quando eu fui cobrar, elas viram que realmente tinha esse pedido. Sobre o envio dos dados pelas plataformas, a grande maioria nunca enviou os dados ou nunca respondeu para a gente averiguar isso. Em 2 casos, eles mandaram os dados, mas a gente não conseguiu verificar por erro no acesso do link da plataforma. Então, um pouco preocupante. Sobre os pedidos de acesso, a razão também de não envio dos dados. Uma empresa, ela recusou abertamente enviar os dados, sobre a justificativa que esse direito não constava na política de privacidade, logo ela não tinha nenhuma obrigação de me enviar. Muitas empresas, através dos próprios encarregados, responderam com um link para a política de privacidade ou explicações que não tinham relação nenhuma com o pedido. Uma empresa fez de maneira absurda a exclusão da conta. Outras 10 empresas afirmaram não haver cadastro no site ou tratar os dados. Porém, essas 10 empresas, 4 delas mandam e-mails de forma contínua. Então, uma certa desorganização. Sobre como foi dito, o contato foi possível com 73 empresas. Em 27, a gente não conseguiu com contato, a maioria por não responder o e-mail. E sobre a nossa experiência como usuário, no final disso tudo, a gente procurou saber, assim, como teria sido, então, se a empresa, por exemplo, não cumpriu nem, tipo, não mandou nada ou não respondeu, a gente viu isso como uma coisa meio ineficiente e complicada. Como precisa de melhoria, se pelo menos mandou um dado no final ou então respondeu. E rápido e eficaz quando a gente realmente conseguia alguma coisa. Então, através desse gráfico, a gente vê que, apesar da lei existir, ela tem as empresas têm muita coisa a melhorar e tem muitas coisas a serem feitas.
E eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele concluir com os pedidos de exclusão. Bom, para fechar, vamos apresentar os dados dos pedidos de exclusão. E, nesse caso, os dados não são referentes às 100 empresas, porque nós só conseguimos realizar os pedidos até agora para 50 empresas. Então, os dados estão em percentual, na base de 100, mas em número absoluto é tudo metade do que está nos gráficos, e no nosso relatório vão ter os dados para as 100 empresas. Bom, o modo de solicitação predominante foi por e-mail, seguido por formulário, e em algumas mandamos um e-mail e também preenchemos um formulário. O lapso temporal, a gente percebe que a maioria das que respondem rápido, então isso é um bom sinal, mas a gente tem 30% das empresas que nunca responderam, um pedido que deveria ser bem fácil de fazer, que é só apagar a conta, então isso é bem negativo. E também a gigantesca maioria das empresas não verifica a identidade. Então isso é um dado muito preocupante, porque você exclui a sua conta sem ter nem que provar que você é a pessoa que é titular daqueles dados. Em 74% dos casos, foi possível estabelecer contato com o marketplace. Nos casos em que não foi possível, o motivo predominante é que não houve resposta. Então, por exemplo, isso aqui não é nem só que nós... Quando não houve resposta nesse caso, é que nós mandamos um e-mail, por exemplo, e ninguém nunca nem pediu a verificação da identidade. É diferente de não conseguir concluir a solicitação. Eles nem retornaram informando que souberam que nós enviamos um pedido de exclusão. Em 46% dos casos, houve a confirmação da exclusão. Tiveram alguns casos em que foi possível estabelecer um contato inicial, aí, por exemplo, retornaram pedindo a verificação da identidade, mas depois pararam de estabelecer o contato, então não foi possível concluir essa exclusão. Mas, em 62% dos casos em que foi possível o contato, nós obtivemos a confirmação de que os dados foram excluídos. Se não houve exclusão, o motivo predominante foi que a conta não foi encontrada. Então, esses casos que a Júlia falou, em que nós fizemos o cadastro, algumas empresas, inclusive, mandam e-mails de contato promocional, mas eles informam que a conta não existe quando nós pedimos para excluí-las. Mas, em 35% dos casos em que foi possível o contato e que não houve exclusão, foi essa a razão da conta não ter sido encontrada, apesar dela existir no cadastro. Encerramos aqui a apresentação. Obrigado pela atenção e abrimos perguntas se houver alguma. Obrigada pela apresentação do projeto. Acho que até arrancaram alguns sorrisos, não sei se de medo, desespero, ou se de fato foi engraçado. Mas eu só queria fazer uma complementação breve antes de devolver a palavra. Nós vamos publicar esses resultados e também a tabela crua, para que possa ser utilizada para as mais diversas formas. Acredito que a gente vai devolver, vai enviar para a coordenação agora, final do mês, então, possivelmente, até no máximo 15 de agosto, a gente circule o material com todos esses dados e com algumas considerações. Obrigada. Só para a gente organizar o painel, a gente vai manter as perguntas para o final da apresentação dos demais presentes da mesa. Eu queria agradecer pela apresentação e eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com alguns dos números também, assim, como eu imagino que algumas pessoas daqui também se sentiram um pouco chocadas. E demonstra que, por mais que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela esteja em vigor há alguns anos, muitas empresas ainda não aplicam ela da forma como deveria ser aplicada. E dizendo isso, eu abro a palavra para o professor Rodrigo, que vai apresentar o projeto Data Regulations, do qual eu também faço parte. E eu queria só fazer um disclaimer que a nossa pesquisa está ainda em um estágio embrionário. A gente começou há menos tempo do que a pesquisa da professora Érica e que foi apresentada nesse momento, né, capitaneada pelo professor Nicolo. Então, vou abrir a palavra para o professor Rodrigo. Também tem uma apresentação para esses. Depois do almoço dá uma preguiça, né? Falar sentado. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a todas as pessoas aqui que me acompanham nesse painel. É uma honra muito grande estar aqui. Cumprimento também e agradeço a FGV,
na pessoa do Luca, do Nicolo, que está aqui também nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela honra de estar aqui. E vim, na qualidade de pesquisador do projeto Data Regulations, apresentar, como a Beatriz, minha colega de Data Regulations, já antecipou, já deu spoiler, em caráter absolutamente embrionário, preliminar, então ainda falta bastante coisa para a gente concluir, mas para nossa, não sei se nossa surpresa, né, a gente já tem alguns resultados e a gente queria compartilhar com vocês e espero que todo mundo compartilhe, enfim, e fique bastante atento como nós estamos. Também cumprimentar os colegas do nosso grupo de pesquisa que estão aqui na plateia. Muito obrigado pela presença. Bem, vamos ver se esse negócio vai funcionar, porque comigo nunca funciona. Então, eu não sei para onde apontar. Então, vocês estão me obrigando a ficar em pé, né? É o enforcement. Pessoal, a nossa pesquisa, como já adiantamos, o nome dela é Data Regulations, e ela foca em plataformas digitais e plataformas de IA generativa. Essas plataformas digitais, basicamente, seriam os aplicativos, né, as plataformas de mensageria e redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. Então, e como já dissemos, ainda não conseguimos alcançar todas, então os resultados apresentados aqui são absolutamente preliminares e ainda muito incipientes. Qual é o problema que a gente tem como principal questionamento, a pergunta, o problema da nossa pesquisa, né? E a gente pretende tentar responder isso com ela ao final. É possível dizer que as plataformas analisadas têm aplicado LGPD de maneira efetiva no cenário brasileiro? Esse é o principal problema que a gente se propõe a tentar responder. A metodologia escolhida pelo nosso grupo, né, pelo nosso grupo de pesquisa, é esse palavrão que está eu falei palavrão, já tiraram, já estão me censurando. Esse palavrão que está na apresentação de vocês, chamado etnografia multissituada, que eu confesso que eu absolutamente desconhecia e só tomei conhecimento com os nossos encontros, né, para essa nossa pesquisa. E, muito resumidamente, eu tentei ensaiar algumas vezes, não sei se eu vou conseguir, porque, enfim, tem diversos fatores. Perguntei até para as IAs generativas o que seria isso, para confirmar essas informações, mas, enfim, muito resumidamente, etnografia multissituada, a gente poderia contextualizar como aquela pesquisa onde as pessoas que estão pesquisando, que somos nós aqui, né, estão imersos, muitas vezes envolvidos com aquelas questões, uma vez que todos nós, né, Beatriz, somos profissionais e pesquisadores e também temos produções acadêmicas nesse ramo de proteção de dados, privacidade. Então, acaba que a nossa experiência ela influencia as nossas impressões pessoais e, evidentemente, vão influenciar a nossa pesquisa e o resultado o produto que vai sair daqui nessa pesquisa. Então, muito resumidamente, eu poderia ficar aqui o tempo todo da minha apresentação só falando dessa metodologia, mas eu acho que aí vocês vão dormir com certeza, a gente não vai ter muita dúvida. A nossa metodologia ela também é em 3 fases. A primeira fase é a que a gente se encontra agora, que é justamente a fase de pesquisa. A gente ainda está numa fase incipiente de pesquisa, mas já produzimos uma pesquisa bem robusta. Essa segunda fase vai ser justamente o apanhado, a catalogar, organizar, como os colegas aqui que me antecederam fizeram de maneira brilhante, já todo um apanhado com gráfico, a gente se propõe a fazer isso. E a terceira fase é justamente a apresentação desse material e outras etapas também, eventualmente até com os stakeholders envolvidos, mas que a gente vai evoluir no futuro.
Também, como objetivos, a gente tem uma intenção de focar muito em transparência e em accountability, né, como explicabilidade, prestação de contas, que são, inclusive, princípios, alguns deles princípios que estão presentes no artigo 6º da LGPD. Então, resultados pretendidos, né, o que a gente almeja alcançar? Verificar a eficiência da aplicação, como já disse, da LGPD, por essas plataformas digitais a gente tem toda uma metodologia de pesquisa para só focar nas que são mais utilizadas no Brasil, e um relatório open source, né, aberto, com um propósito efetivamente de melhorar, de trazer luz para o problema, que a gente já tem a certeza absoluta que é um problema aqui no Brasil, e para tentar contribuir com regras de boas práticas de governança, especificamente no setor, na área de proteção de dados e privacidade. Então, agora a gente vai partir para a fase, para mostrar para vocês alguns resultados preliminares que a gente já conseguiu aferir. Então, vou compartilhar alguns prints aqui de documentos que a gente viu, muito focado nas políticas de privacidade, que são os documentos que nós estamos com o nosso foco maior. E já posso, em nome do nosso grupo aqui, porque isso é algo unânime, não há, pelo menos até um momento, divergência nessa avaliação, o cenário não está muito favorável. A maioria, ou a totalidade, pelo menos, dos documentos, das políticas de privacidade que a gente verificou até agora, tem graves e evidentes descumprimentos à LGPD de toda sorte, que a gente ainda não tem se catalogado. Muito dark patterns, né, muito design para evitar ou obstruir eventual exercício de direito ou questões de transparência, muito pouca linguagem amigável, quase nenhum tem vídeos elucidativos, né, aqueles vídeos mais simples para fazer um resumo. Teve até um caso essa semana que foi compartilhado no nosso grupo da Lego, né, que não é objeto da nossa pesquisa, mas a Lego fez um vídeo de privacidade muito interessante, inclusive para crianças, voltados para criança e adolescente, muito interessante. Isso a gente não verificou nas plataformas, verificamos um ou outro visual, um vídeo, mas muitas vezes em inglês, não na língua portuguesa. Muita omissão com relação à questão de compartilhamento de informação com parceiros comerciais, com anunciantes, com terceiros. E um ponto também bastante complicado, que é o DPO, ou encarregado, como é a terminologia eleita pela nossa lei. Inclusive, ontem foi publicado aí o regulamento de encarregado, que basicamente, né, disse o que já estava na lei no quesito, por exemplo, de publicação da identidade do controlador, que já está escrito no artigo 41 há alguns anos. Mas, enfim, tem várias outras questões que estão contempladas nesse regulamento. Mas essa questão de PO, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, mas nenhuma plataforma até agora pesquisada publicou a identidade do seu encarregado. No máximo, tem lá os dados de contato, mas nenhuma delas com publicação de identidade. E aqui eu vou trazer alguns prints de documentos públicos, inclusive tem a fonte, foram checados ontem para não ter desatualização. E o primeiro deles é a política de privacidade do Google, que causou uma surpresa para a gente, informando que existem mais de 2 milhões de sites e aplicativos de terceiro com compartilhamento de dados pessoais dos usuários. Outro ponto interessante é o item 1.9, que o título é até cômico, né, porque é outros, ou seja, é igual aquela medida provisória que prevê outras medidas, né, e medida provisória trata de alíquota de imposto e no final fala de salário de professor universitário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem lá o outros, e basicamente afirmando o seguinte: receberemos novos dados e criaremos novas maneiras de usar essas informações. Quais dados são esses? Não sabemos. Quais são essas novas finalidades? Também não sabemos. Então, denota ali uma questão de finalidade
e outras questões mais bastante curiosas. Outra questão também que chamou a nossa atenção foi do Snapchat, que eles estavam explicando sobre o MyAI, que é um sistema de inteligência artificial criado recentemente pelo Snapchat, onde eles falam basicamente que você usa por sua conta e risco, porque é um sistema novo, está em constante evolução, não acredita em nada que ele fala, toma cuidado e o risco é seu. Pelo menos a minha leitura pessoal é mais ou menos nesse sentido. Outro ponto também do Snapchat, e aqui eu faço uma abertura para praticamente todas as outras que nós analisamos até agora, as outras políticas, é uma tradução quase que literal de uma política escrita em inglês. E aqui está o caso que mais chamou a atenção, que é o direito de objetar. Provavelmente é right to object, mas no português, pelo menos aqui, para nós, parece que tem um botão de eject, né, que você vai ser objetado da plataforma, você aperta e é lançado. Na verdade, seria um direito, talvez, de oposição, algo nesse sentido. Mas, vejam, nós que somos profissionais do tema, estranhamos esse termo, imagina para a pessoa que não é letrada em proteção de dados, em privacidade, que não tem um conhecimento técnico mais acurado, certamente vai ler isso aí e vai desistir na hora, falar, objetar, isso não está falando a minha língua, vou embora. Outro termo muito comum que a gente vê nas políticas de privacidade, que são claramente traduzidas, sem muito cuidado, é a palavra processamento de dados. E por que nós falamos isso? Porque a expressão correta, de acordo com a nossa lei, é tratamento de dados. Isso decorre porque a expressão em inglês é processing, data processing, processing activities. Quando você traduz literalmente, o seu sistema de tradução automática vai, muitas vezes, colocar processamento. E, na nossa visão, se houvesse, pelo menos, uma adaptação com terminologia correta, deveriam colocar a atividade de tratamento de dados, que, inclusive, está definida no artigo 5º da LGPD. E aqui, para fechar, caminhar para a parte final da minha apresentação, que é breve, foi um achado por acaso, né? A gente estávamos numa reunião falando sobre a política do Quai, e aí o laser agora funcionou. Tem essa opção aqui de detalhes de compartilhamento de dados. Aí você clica nesse botão. Ops. Não acontece isso quando você clica no botão. Acontece isso. Aparece essa página que não diz muita coisa. E aí passaram o cursor ali por, não sei como que isso aconteceu, por um acidente, para selecionar esse texto. E olha o que aparece. Copiaram e colaram um texto do YouTube API Service. Está lá no Quai. E você só consegue ver isso se você selecionar, porque esse texto está em fonte branca com fundo branco, então, para os olhos, para o visual, ele não aparece, só aparece se for selecionado. Então, são questões que têm chamado a nossa atenção, em alguns casos, um certo descuido, em alguns casos, pode-se dizer até intencional, não estou falando de nenhum caso específico aqui que foi apresentado, mas tudo isso para dizer que esse é o atual estágio da nossa pesquisa. A gente espera concluir muito em breve e voltar numa próxima oportunidade para apresentar os resultados finais aqui com vocês. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Rodrigo. Realmente, durante a nossa pesquisa, a gente iniciou com muita fé de que as políticas estariam o mais próximo do que a própria LGPD solicita, né? E no final a gente está chegando num resultado, pelo menos preliminar, muito mais distante do que a gente gostaria em questão de efetividade da lei. Não sei se... Eu vim tumultuar um pouquinho. Eu não posso ficar do lado do moderador.
Não, é porque eu achei interessante desse levantamento de dados que vocês comentaram, inclusive foi algo que a gente também observou e debateu, a questão da identificação nominal do DPO. E aí, eu acho interessante trazer, porque nós tivemos uma oportunidade no ano passado, quando nós apresentamos os resultados provisórios da pesquisa, no Núcleo de Estudos E-Commerce, no NEC, onde a gente reuniu tanto representantes do mercado quanto autoridades. E aqui, claro, a gente acaba vindo com uma regra no qual a gente não pode dizer quem estava presente, mas quando surgiu esse resultado, na oportunidade a gente também evidenciou e gerou um debate muito interessante, no sentido de que, em uma dessas empresas, o DPO falou que houve um debate interno de retirada da sua identificação pessoal, porque ele passou a receber ameaças. Então, acho que às vezes a gente se distancia enquanto a gente está dentro dos núcleos de compliance, departamentos jurídicos, e, enfim, estamos lidando com dados de pessoas, dados muito plurais, e de pessoas plurais de diversos contextos, e por vezes isso pode, de fato, expor o profissional a risco. Então, acredito que esse seja um ponto bastante relevante, debate de uma decisão bastante ponderada por parte das empresas controladoras, operadoras de dados, de se vão ou não identificar nominalmente, e isso não seria só uma questão quando o DPO é uma pessoa física, porque mesmo quando ela é jurídica, por vezes a gente coloca representada por. Então, trazer esse cenário também para a gente refletir quando estivermos também no ambiente da prática, né? Porque aqui muitos também, além de acadêmicos, também estão lidando com esses assuntos nas respectivas empresas, então ponderar esses valores, né? Será que nós estaríamos expondo os profissionais a risco? Então, seria só esse complemento que eu acho que se a gente passasse para o restante do debate, talvez a gente fosse perder o timing. Então, foi uma ótima colocação, mas agora com o regulamento do encarregado, nós temos está expressamente previsto, né, que as informações pessoais desses encarregáveis precisam estar disponíveis ao público, né, para os titulares de dados poderem exercer os seus direitos, mas realmente é uma questão que provavelmente vai ser bastante discutida no mercado. E, aproveitando esse gancho, eu gostaria de passar a palavra para o Luciano, que é do Mercado Livre, que também vai dar uma perspectiva já de mercado e frente às pesquisas elaboradas, quer dizer, em curso, né, de elaboração, e também tem a apresentação. Obrigado. Vou falar espanhol. Eu posso falar mais ou menos bem em 2 minutos, depois mistura total. Sí, esperamos la presentación. Mientras tanto, quiero aclararles, la presentación tiene que ver con lo que es el programa de privacidad de Mercado Libre, pero voy a ir salteando algunos slides para tratar de complementar lo que se ha hablado hoy aquí, que además de agradecer por la invitación, quiero felicitar por el trabajo que han hecho, porque es un trabajo que le sirve mucho a todos, ¿no? Le sirve a los titulares de los datos, le sirve a las organizaciones, sobre todo por el volumen que me ha sorprendido, porque no es que han recorrido ni los principales, ni un grupo determinado, sino que es una cantidad realmente impresionante. Así que, y así no me olvido al final, también ofrecernos nosotros a colaborar en futuras pesquisas, investigaciones que realicen, porque realmente es interesante verlo desde el lado de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es un poco el mensaje que quiero mostrarles, que quiero darles? Es que a veces no alcanza con cumplir con todo lo que pide la regulación si en la implementación no está realizado de una forma que realmente el titular del dato lo pueda aprovechar, lo pueda utilizar. Así que más que nada la presentación voy a ir a esos puntos para compartirles esto y después abrir el debate. Esto es un poco de contexto de todo lo que es Mercado Libre para entender también un poco el volumen. Estamos hablando de la necesidad de automatizar muchas respuestas a los ejercicios de derecho, porque sería imposible poder dar una respuesta en forma manual. La cantidad de productos que se venden diariamente o que se transportan, todo lo que tiene que ver con la parte fintech, también son números cada vez más grandes. Y a partir de eso,
Lo que está claro es que Mercado Libre, y me parece que hoy en día, por suerte, muchas organizaciones lo que buscan no solamente es cumplir con la regulación, sino también eh, darle algo al usuario, al titular del dato, darle algunas seguridades, algunas certezas que le permitan interactuar más cómodamente y con mayor seguridad en las plataformas. Hoy nos pasa a todos, ¿no? Que permanentemente vamos saltando de una plataforma a otra, y si uno no puede hacerlo con cierta tranquilidad, es realmente estresante, porque uno siente que a cada paso que da está dejando sus datos y corriendo quizás algún peligro. Así que bueno, eso creo que hoy en día ya las organizaciones están un poco en esa línea, ¿no? Más allá de, bueno, la variante de derechos, sobre todo de la LGPD, de la LGPD, que Mercado Libre ha tomado como estándar en la región. O sea, Mercado Libre está en 18 países en nuestra región, y claramente la ley de Brasil es el estándar que utiliza. Y por lo tanto, tratamos de tener resueltos todos los diferentes tipos de derechos que las personas podrían ejercer. Y por lo tanto también tenemos flujos y tenemos armado todo un camino de cómo recibimos esos ejercicios de derechos, cómo se les responde, el tema de, como comentaban recién, ¿no? Autenticar que realmente quien está pidiendo, quien está ejerciendo un derecho es realmente esa persona, para lo cual a veces hay que pedirle más datos personales, lo que a veces es como una situación un tanto incómoda, pero bueno, está claro que si no uno puede caer en un incidente de privacidad, ¿no? Aquí les dejo algunas soluciones que hemos trabajado en este último tiempo. Después comparto la presentación para que lo vean con mayor detenimiento, pero quiero ir directamente a entender esto que les decía al principio, de que a veces uno puede tener todo en regla y todo de acuerdo a la norma, pero muchas veces el resultado no es el esperado. Esta era la anterior landing de privacidad que tenía Mercado Libre, en donde básicamente tratábamos de que esté todo, y con algunos gráficos, algunos dibujos, y con movimiento, y para tratar de hacerlo como un poco más amigable, con títulos, tratando de que la persona que estaba buscando alguna cuestión en particular realmente pueda encontrarla. Y hace un tiempo empezamos a hacer pesquisas, empezamos a preguntar a los titulares de los datos cómo se sentían con esa landing de privacidad, si realmente habían encontrado lo que estaban buscando, podían calificar, podían explayarse, podían informar qué era lo que no habían encontrado, y eso lo que nos trajo como resultado, a lo cual se sumó esto, ¿no? Que es entender por dónde la persona va leyendo o por dónde va posicionando el cursor del mouse, para entender si realmente lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, por más que quizás regulatoriamente estuviese correcto, qué pasaba en la realidad. Antes de esto, incluso, también tuvimos otra situación en donde en Mercado Libre uno puede pedir el derecho de acceso y está automatizado, y directamente va a una sección, lo pide, te descarga un archivo en un formato que es compatible para todo lo que tiene que ver con la portabilidad. Y empezamos a estudiar de la gente que lo pedía, cuánta gente luego accedía a ese archivo. El archivo te llegaba en el transcurso del mismo día, o a lo sumo 2 días, dependiendo de si había alguna situación excepcional. Entonces, te llegaba en un día, 2 días, un ejercicio de derecho que la persona había realizado, y los números eran, como si les digo, el 10-20% de las personas luego abrían ese archivo. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido ofrecerlo de esa forma, el ejercicio de derecho de acceso, y vimos la posibilidad de que uno lo pida e inmediatamente le aparezcan los datos para que realmente pueda chequear o buscar lo que realmente tenía alguna duda o tenía alguna necesidad. Así que bueno, ese es el primer ejemplo, ¿no? De uno puede tenerlo resuelto, aquí uno puede ir y pedirlo, pero después, como te llega al día siguiente, ya a la persona no le es útil. ¿Qué vimos en estas encuestas y en estos mapas de calor? Que muchas personas decían no haber encontrado la información que habían ido a buscar. El caso más relevante fue el de las cookies, es el que más recuerdo. También primero que pudimos medir que
un 30 y pico por ciento de las personas no llegaban a leerla completa, ¿no? Entonces, esto también, nosotros, muchos de los que trabajamos en el área de protección de datos de Mercado Libre, trabajamos previamente en una autoridad de protección de datos en el caso de Argentina. Y entonces ese equilibrio entre poner todo lo que supuestamente hay que poner, pero de una forma que realmente la gente pueda terminar de leerla, porque si el 30% antes de terminarla ya sale de la página, quizás no estamos cumpliendo con el objetivo. Y ahí lo que vimos es que uno de los puntos, que ahí lo tienen en el tercer lugar, ahí tienen en orden cuáles son, y la traducción es mía, así que aviso por si encuentran algún error. El tercer punto, que es el de cookies, justamente la gente decía, las personas decían no haberlo encontrado porque estaba al final. Era ese 30% de personas que no llegaban a leerla completa y entonces al mismo tiempo se quejaban con razón de no haber encontrado la información. Así que bueno, todo esto hizo que cambiemos, que implementemos mejoras, que busquemos la forma de dividirlo por secciones. Acá les voy a mostrar en la práctica cómo se ve hoy en día, en donde uno tiene ahí las 4 secciones en un primer momento. En una primera pantalla puede ver, en la primera tela puede ver las 4 secciones, y después, a medida que va entrando en cada una de esas secciones, tiene lo general del lado izquierdo y a la derecha ya tiene concretamente, por ejemplo, si tiene que ver con sus datos personales, tiene la posibilidad de administrar o rectificar o gestionar lo relativo a los datos personales. En todo lo que tiene que ver con las preferencias, tiene estos switch que uno puede ir modificando. Y de esta manera se sigue estudiando, y esto quizás no todas las organizaciones tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque es un montón de gente, de equipos técnicos que está midiendo permanentemente esto para lograr mejoras que, de nuevo, quizás a nivel regulatorio no habría tanto impacto de si es en o no. Pero bueno, tiene que ver con esto de darle al titular del dato la posibilidad de que se sienta cómodo y que realmente lo pueda resolver. Estas son las distintas secciones con los las distintas posibilidades de ir modificando cosas, ¿no?, de la configuración. Y como último tema, que también me parece que es importante traerlo, quería mencionar el tema de los incidentes de privacidad y las notificaciones, porque también es algo que a nosotros nos gusta medir qué utilidad y cuál es el beneficio para el titular del dato cuando hay un incidente de privacidad y se decide notificarlo. Bueno, Mercado Libre saben que hace ya 2 años y pico tuvo un incidente de privacidad que se notificó a los usuarios. Tangencial, no fue una cuestión que pusiese en riesgo, pero igual se decidió notificar pese a que no se cumplían con quizás los requisitos para notificarlo. En nuestra región empieza a haber situaciones en donde, por ejemplo, el proyecto de reforma de la ley de Argentina, en donde establecen que hay que notificar en todos los casos los incidentes de privacidad, tanto a la autoridad como a los titulares de los datos. Y entonces, bueno, un poco para después, para la polémica y para conversar, es hasta qué punto, si uno recibe notificaciones, lo que veíamos antes, ¿no? Hasta qué punto, si yo recibo todos los días una notificación de un incidente en donde lo que se filtró fue un correo electrónico, hasta qué punto, cuando recibo la 5ª notificación en la semana, le presto atención a esa notificación, ¿no? Y esta cuestión de que es la potencial fatiga que puede sufrir la persona por cumplir algunas reglas a veces que hay que tratar de ver qué impacto y qué efecto tienen en los titulares de los datos, si realmente les genera un beneficio o al final, como pasaba con la política, la landing de privacidad, el 30% no lo va a estar ni leyendo, ¿no? Y entonces, cuando llega un incidente grave, no se entera porque ya le llegaron 5 que no eran tan relevantes. Así que bueno, aproveché en realidad para tratar de complementar un poco el excelente trabajo que han hecho, y quedo a disposición si en algún momento, más allá de la parte regulatoria y de la parte de cumplimiento normativo, se hace alguna investigación que tenga que ver con realmente esto, ¿no? El impacto que tiene para el titular del dato, algunas soluciones que se pueden implementar. Con eso avanzo
y llegó el... Muchas gracias. Graças, Luciano. Eu vou voltar para o português. É interessante ver como as empresas também fazem a sua adequação, né, à LGPD. Até porque muitas das vezes a gente se questiona, né, por que aquela política teve aquele design, qual foi o pensamento da empresa quando ela colocou aquele documento a público. Então, é muito importante para nós, pesquisadores, vermos também o lado das empresas nessa construção desse documento que regra o exercício dos titulares. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Giovana, para ela fazer a exposição dela. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Giovana. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. O pessoal que está virtual também, Bianca e Diego, que são meus colegas de pesquisa lá no IDP. Eu queria, enfim, cumprimentar todos, agradecer ao professor Nicola pelo convite para estar aqui. Eu sou também pesquisadora aqui da FGV Rio e pesquisadora do CEDIS, que é o Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP. Achei bem interessante todos os pontos que vocês trouxeram, tanto o grupo de e-commerce. Eu acho que vocês mostram que existe quase um verdadeiro, segundo os profissionais de marketing, oceano azul de possíveis ações judiciais que podem surgir disso, e esse é um pouco do ponto que eu quero trazer. E são vários gargalos, né? Acho que são quase como camadas de descumprimento que a gente consegue enxergar do ponto de vista das empresas. E quando a gente olha para a lei, nós, principalmente acadêmicos, olhamos ali o artigo 9º, 18, 19 e 20, e a gente acha que é muito simples, né? Mas quando a gente olha do ponto de vista operacional, para realmente operacionalizar uma política de privacidade, um canal de comunicação, às vezes é muito mais complexo do que a gente imagina. E hoje eu queria trazer, acho que, um outro lado desse tema, uma outra perspectiva, né? Vocês trazem um pouco aqui a visão das empresas, eu queria trazer um pouco a visão do Poder Judiciário e dos titulares. Eu, lá no IDP, faço parte de um grupo de pesquisa chamado Privacy Lab. O Privacy Lab tem um projeto chamado LGPD nos Tribunais, que é feito em parceria com o Jus Brasil. Ele é coordenado pelas professoras Laura Schertel, a professora Bianca Kremer, que também é professora aqui da casa, e a professora Mônica Fujimoto. O Diego Machado, que também está aqui com a gente, faz parte da coordenação científica do projeto desde o início. E eu, enquanto pesquisadora, eu queria trazer alguns resultados aqui para vocês sobre a discussão de direitos dos titulares, né? E aí eu queria começar explicando um pouco sobre a dimensão desse projeto. A gente começou o projeto lá em 2022, né, analisando toda a jurisprudência sobre a Lei Geral de Proteção de Dados desde quando ela entrou em vigor, e a gente começou com 50 pesquisadores e hoje a gente já tem 150 pesquisadores, né? A gente começou analisando basicamente cerca de 500 documentos, que hoje já se tornaram 7.500 documentos. Basicamente, essa filtragem inicial ela é toda feita por um sistema de inteligência artificial do Jus Brasil, que seleciona essas decisões, né, por meio dos diários oficiais, diários de justiça, a partir de termos como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 3.709 de 2018, e depois eles passam toda essa base de documentos, e aí sem fazer nenhum tipo de distinção inicial entre acórdãos, sentenças, votos, decisões monocráticas e atos administrativos, passam isso para a equipe de pesquisadores do IDP, e são esses pesquisadores que, durante um ano de pesquisa, fazem toda a análise qualitativa dessas decisões e fazem a organização e catalogação desses dados. A gente tem uma metodologia de elencar essas decisões e separar elas em 5 categorias: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. As decisões de nível 0 são, na verdade, não são nem decisões, elas são classificadas ali como outros atos que não decisões judiciais. Aquelas de nível 1, 2 e 3 são ali decisões que não têm relação com a LGPD ou que só mencionam a LGPD sem nenhum tipo de aprofundamento, ou só no relatório ou então na própria decisão. E as decisões de níveis 4 e 5 são as que a gente chama de relevantes, que a gente usa realmente para análise qualitativa. Que são decisões que ou têm um debate incidental da Lei de Proteção de Dados, ou então tem a LGPD como uma questão central dentro da decisão. Então, assim, pelos números, a gente observa que existe uma judicialização crescente no Brasil. Acho que esse é um formato, é um modus operandi realmente aqui para vários outros setores, como
o setor de consumerista, etc. Mas quando a gente fala de decisões relevantes, o percentual ainda é muito pequeno comparado ao número de decisões. Então, aqui eu estou falando que no ano passado, né, nesse último ciclo, a gente analisou cerca de 7.500 documentos, mas só 15% desses documentos foram considerados decisões realmente relevantes, ou seja, que tem um debate incidental ou um debate central sobre a lei de proteção de dados. Então, a gente ainda tem muitas decisões, e a maior parte delas são decisões que só mencionam LGPD no relatório, ou então que fazem uma menção falando que existe uma lei que protege dados pessoais, mas sem interpretar efetivamente essa lei. Então, existe aí, eu vou concluir com isso, mas existem algumas conclusões que a gente pode tirar disso, e uma delas é que a gente ainda não tem uma interpretação extensiva realmente, que é o que a gente precisa, não só pelo judiciário, como, enfim, por outras autoridades sobre a extensão da lei. Quando a gente vai olhar para os capítulos da LGPD, o capítulo de direitos dos titulares está no top 4 ali de capítulos mais mencionados. Então, e aí isso é interessante porque a gente também teve uma crescente com relação ao capítulo de direitos dos titulares. No início, a gente começou com cerca de 15 a 20 decisões e hoje a gente já passa de 50. E isso pode parecer pouco, mas eu estou falando de um universo de 1.200 decisões que mencionam, de alguma forma, esse tema e que podem também mencionar outros. Então, eu estou falando esse número isolado. E com relação aos setores, e aí trazendo a questão dos marketplaces, lá a gente faz uma categorização um pouco diferente da que vocês fizeram na pesquisa de vocês, mas imagino que os marketplaces entrariam ali na categoria de empresas de intermediação de negócios e de serviços, e eles representam 4% da nossa base ali de dados de decisões relevantes, o que realmente é um número talvez não tão expressivo, apesar de tantos problemas que a gente enxerga, né? A maior parte das decisões elas são muito relacionadas a instituições financeiras, bancos, administradoras de cartão e também bancos de dados, né? Então, Serasa e outras instituições similares. E aí eu queria entrar para fazer alguns comentários para vocês de um capítulo que a gente escreveu. A gente, esse ano, pela primeira vez, elaborou um relatório qualitativo e depois eu convido vocês a consultarem o painel. É só digitar painel.jusbrasil.com.br. Esse capítulo, inclusive, foi escrito por uma das pesquisadoras que está aqui, que é Eduarda Costa, que é o capítulo sobre direitos dos titulares. E é muito interessante a gente enxergar como existe uma percepção diferente sobre como esses direitos são aplicados na prática e o que o judiciário tem interpretado sobre os limites de aplicação desses direitos. Então, quando a gente olha em termos de decrescentes, né? Lá no topo, o professor Diego vai falar um pouco mais sobre esse direito específico, a gente tem o direito de revisão a decisões automatizadas e de informações sobre os critérios dessas decisões. Ele vai falar um pouco sobre isso, mas esse direito ele aparece com cerca de 15% das decisões sobre direitos dos titulares. Então, agora eu estou olhando um universo um pouco mais restrito. E isso é um número expressivo, porque quando a gente olha os outros direitos, a gente já cai aí para um percentual de 8%, 4% e 3%. Então, ele vai destacar esse direito e eu queria destacar outros 3 com vocês, que é o direito de acesso, o direito à eliminação e o direito à anonimização. A gente tem inúmeras decisões interessantes, né? Pensando no universo de 1.200, obviamente, a gente vai ter muito tema para debater, mas eu queria trazer esses 3 direitos porque eu acho que eles foram muito relevantes e trouxeram decisões bem peculiares quando a gente foi analisar. O direito de acesso, por exemplo, a gente identificou 2 discussões centrais. A primeira delas é que os titulares, em várias ações, pediram para que as empresas fornecessem informações sobre quais foram os dados ou os bancos de dados que foram utilizados para negar um crédito. E vejam que aqui eu não estou falando sobre revisar uma decisão automatizada, eu não estou falando sobre fornecer informações sobre os critérios dessa decisão. Eu estou falando especificamente sobre fornecer informações sobre quais dados foram utilizados. E aqui, principalmente num contexto de imobiliárias, né, quando a gente está falando de um contrato de aluguel, em que a pessoa tem que apresentar ali uma comprovação de capacidade financeira para arcar com aquele valor. E o que o judiciário tem entendido é que a recusa dessas empresas em não fornecer essa informação ela seria justificada meramente pelo fato de se tratarem, pelo que o judiciário entende, de informações privadas. E ele não explica por que ele entende que são privadas, em que sentido ele entende que são privadas, e também porque inexistiria, a priori, qualquer tipo de indicação de discriminação no caso. Então, esse é um pouco do entendimento, ou seja, não tão pró-titular. Por um outro lado, a gente também tem muitos casos de pedidos de acesso a dados relacionados a ações de exibição de documentos.
Então, quando o titular, por exemplo, quer que a empresa forneça algum documento sobre questões trabalhistas, sobre documentos médicos, e aí aqui a gente já tem uma outra interpretação que é mais pró-titular, de realmente garantir que esse titular tenha acesso ao que o judiciário chama de informação dele. Então, aqui sim eles reconhecem que esses dados são dos titulares, eles têm que ter acesso, e, inclusive, nos casos em que o titular tentou entrar em contato com a empresa antes de ajuizar a ação judicial, existe até mesmo uma aplicação de uma indenização por dano moral por conta dessa demora que o judiciário entende que gera uma angústia realmente nesse titular. Quando a gente vai para o direito à eliminação, a gente tem um outro cenário. E esse cenário ele é muito característico, porque eu acho que ele mostra um pouco da dificuldade que a gente tem de compreensão realmente dos limites da lei. Porque a maior parte das decisões que a gente identificou sobre direito à eliminação são pedidos muito genéricos, muito gerais, em que o titular simplesmente fundamenta que ele não concorda com o tratamento e que ele não quer que aquele tratamento seja feito das informações deles. E está muito relacionado às hipóteses de score de crédito e também comercialização de dados. Só que hoje a gente já tem um judiciário que tem um posicionamento majoritário, né, entendendo que esses modelos de negócio eles são lícitos, principalmente os tribunais do Sul. Então, em quase todos os casos, o entendimento é de que esses dados eles não poderiam ser eliminados. E aí a gente tem outras discussões, como, por exemplo, confusões que são feitas entre o direito à eliminação de dados da LGPD com o direito à desindexação, que não está previsto em nenhuma lei, mas é ali uma construção jurisprudencial e doutrinária, e com o direito ao esquecimento, que já foi reconhecido pelo STF como incompatível com a Constituição. Então, vejam que é um pouco difícil até para o titular desses dados para tentar compreender quais são os limites de cada um desses direitos, quando cada direito pode ser exercido, e muitas vezes, principalmente em juizado especial civil, a gente tem ações que misturam todos esses direitos na mesma bagagem, e acaba que o judiciário, por talvez não estar tão preparado para decidir esses casos, acaba bagunçando também na hora de proferir uma decisão que gera aí um precedente, uma jurisprudência que depois vai ser um pouco difícil da gente tentar consertar. E, por fim, eu queria trazer uma discussão também muito relevante sobre o direito à anonimização. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a discussão de listas sujas, né? Essa é uma discussão até um pouco mais antiga, né? Ali antiga, sim, né? Hoje em dia tudo passa tão rápido, mas ali de 2010 eram criadas antes, quando você acessava os processos trabalhistas, você conseguia fazer uma pesquisa, né, dentro do PJL, dos sistemas, por meio do nome da parte. E essas pesquisas, elas geravam listas com nomes de empregados que haviam ajuizado ações contra seus ex-empregadores, ações trabalhistas, e essas listas elas eram utilizadas em processos seletivos para evitar que essas pessoas conseguissem novas oportunidades de emprego, né? E isso gerou um problema tão grande, o CNJ chegou a publicar uma resolução sobre esse tema para que os tribunais eles criassem meios, né, informatizados para impedir essa pesquisa pelo nome da parte. Só que o que a gente enxerga hoje é que isso ainda é feito por meios que talvez a gente não saiba como, os agregadores de dados, essas plataformas agregadoras conseguem puxar e acabam no final das contas perfilando isso, né, criando perfis ali a partir do nome que puxam todos esses dados. E muitas ações elas são apresentadas na Justiça Trabalhista pedindo para que esses dados eles sejam anonimizados, ou seja, os dados que são consultados ali pelo PJE sejam anonimizados para que essas pessoas evitem prejuízos, principalmente quando a gente fala em assuntos de emprego, ou seja, a gente está falando que essas pessoas elas estão sofrendo prejuízos com perda de oportunidades sociais, porque esses dados ali estão disponíveis publicamente. Nesses casos, o que o judiciário tem entendido é que os tribunais eles já seguem a resolução do CNJ e que tudo está conforme a lei, e que não tem muito como isso ser feito sem um pedido de segredo de justiça. Então, eles estão diferenciando aqui um pedido de anonimização de um pedido de segredo de justiça. Eu acho que, assim, no fim das contas, o que eu quis trazer um pouco aqui para vocês na minha fala breve, que é muito complementar ao que vocês já trouxeram, é que a gente está num cenário muito incerto, né? Porque, de um lado, a gente vê vários sites, igual vocês mostraram, que não estão aí preparados, não estão adequados realmente à lei, e aí, quando o titular ele recorre ao Poder Judiciário para tentar fazer o seu direito prevalecer, né, e ser concretizado, ele também, muitas vezes, não é protegido. Então, ele fica num cenário de dupla desproteção, né? E isso é um pouco problemático. E assim, 3 conclusões que eu tiraria disso, e aí até um ponto. Essa incerteza e
talvez falta de consenso e falta de interpretação técnica da lei, ela se expande para todos os outros artigos da LGPD. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse relatório que a gente preparou para o painel do LGPD nos tribunais, a gente analisa ali vários outros temas, como incidentes de segurança, como responsabilidade civil, princípios, então, bases legais. Então, vocês vão ver que os entendimentos, eles muitas vezes acabam sendo até conflitantes, né, e existem decisões que são muito peculiares, assim, que apresentam visões até muito interessantes, assim, de a gente chegar a pensar como é que chegaram àquela conclusão. Mas eu acho que, em termos de, para eu finalizar aqui minha participação, né, minha fala aqui para vocês, acho que seriam 3 conclusões que eu tiraria, assim, um pouco dessa pesquisa, né? Acho que, por um lado, existe uma má compreensão, uma incompreensão, talvez, do alcance desses direitos pelos próprios titulares, e isso se dá muito pelo formato ali dos direitos, isso vincula uma outra conclusão que eu tiro, que a LGPD ela é um pouco escalonada, assim. Então, quando a gente olha para o direito à eliminação, os titulares entendem que o direito à eliminação ele pode ser exercido a qualquer momento, em qualquer condição, sem nenhum tipo talvez, de pré-requisito. E o direito à eliminação está previsto na LGPD para quando ou você tem um tratamento que é realizado em desconformidade, ou quando você tem um tratamento que é realizado a partir do consentimento, desde que você não tenha uma hipótese de conservação dos dados do artigo 16. Então, uma coisa é a gente, enquanto jurista, entender isso. Outra coisa é você olhar ali para um titular, uma pessoa às vezes leiga, e ela entender que existem várias condições para ela exercer aquele direito. Por um outro lado, quando a gente olha realmente para o judiciário, a gente vê que existe uma falta de capacidade técnica de interpretar realmente os termos da lei. E isso gera um problema, porque muitas vezes o titular ele é quase revitimizado, né, num processo como esse, porque ele já não teve o seu direito garantido antes, e quando ele vai ao processo judicial, em muitos casos, ele continua não tendo. Então, ele se expõe, às vezes, ali, né, para nada. Então, acho que existe um caminho duplo aí para a gente seguir, né? Tanto essa parte de educação, e a esposa do Danilo falou muito hoje de manhã, o Danilo me falava muito isso quando eu pesquisava junto com ele, que a educação ela é muito a chave, né? Então, quando a gente fala de titulares, educar e conscientizar esses titulares é muito importante para que eles entendam o que eles podem exercer, em que medida e até que ponto. E, por outro lado, o judiciário, que também precisa dessa capacitação. Então, é isso, pessoal. Super obrigada e devolvo a palavra. Obrigada, Giovana, pela sua exposição. Realmente, vou acessar a pesquisa, não sabia que estava pública no LGPD, painel do LGPD dos titulares. Eu vou ter que pegar esse nome novamente no final da apresentação, vocês perceberam. E com isso eu queria abrir a palavra para o professor Diego, que está remotamente. Eu não sei também se vai ter alguma apresentação, mas como o Luca fala, the floor is yours. Bom, obrigado. Boa tarde, né, a todos e todas. É uma pena não poder estar aí presencialmente, mas fico muito honrado com o convite de poder participar dessa edição, na 4ª edição do CPDP Latam. De modo que eu agradeço na pessoa da Bianca Kremer, do Nicolo, pelo convite e de compartilhar esse painel aí com assim, alguns já são conhecidos. Rodrigo foi colega de doutorado, a Giovana também, que a gente trabalhamos ali no CEDIS, enfim, é uma honra. Bom, eu vou procurar ser breve, até acho que pelo tempo, e aproveitando também, né, que a Giovana ela já trouxe aqui alguma série de uma contextualização, né, a respeito da pesquisa da LGPD nos tribunais. Só antes disso, um breve também disclaimer. Assim, a minha fala, ela é que eu estou usando meu chapéu exclusivamente de acadêmico, então, assim, nenhuma outra... Não falo em nome ou representando nenhuma outra instituição, as opiniões e, enfim, visões são exclusivamente minhas. Bom, então, como a Giovanna adiantou, a minha ideia aqui é falar especificamente sobre um dos direitos dos titulares, que é o direito, na verdade, de revisão, né, de uma decisão automatizada, prevista no artigo 20 da LGPD. Tentar, então, trazer aqui algumas considerações de uma forma talvez um pouco mais verticalizada. E a justificativa disso, eu acho que
se encontra até mesmo na própria fala da Giovana, de que dentro das decisões relevantes, né, que versam sobre os dispositivos do capítulo 3 da LGPD, então que tratam sobre os direitos titulares, é justamente o artigo 20, o caput, até assim, de forma mais específica, o artigo mais mencionado, o artigo mais citado. Portanto, aí há assim, já um indício de que se trata de um direito importante e que tem merecido a atenção do Poder Judiciário. E um aspecto que é importante ressaltar, que, como a gente está falando aqui, a gente até, então, né, isso veio na fala da Giovana, falamos muito sobre o relatório mais recente da LGPD nos tribunais, o painel LGPD nos tribunais. Uma das coisas, um dos achados dessa última edição, então, que vocês vão encontrar no relatório, é que quando a gente olha para o objeto do processo, que versa sobre o artigo 20, se confirma a identificação de que, em maior medida, essa discussão a respeito da aplicação do direito à revisão, ela aparece em casos que versam sobre sistemas de decisão automatizadas aplicados, utilizados por plataformas digitais, especialmente são os provedores de intermediação de transporte, Uber, em vários casos envolvendo a Uber 99, mas também redes sociais. Então, acho que esse é um ponto, né, importante aqui, até para as considerações que eu vou fazer. Então, o contexto desses casos normalmente envolve o quê? Decisões de exclusão de um usuário, de um motorista, de uma plataforma, né? Então, haveria o bloqueio, a restrição de acesso ao perfil, à conta, e, em razão dessa situação, judicializa-se a questão e a LGPD ela se torna ali um dos argumentos, enfim, um dos fundamentos para o exercício do direito, né, fundamental de acesso à jurisdição, ali do titular de dados. Bom, quando a gente olha para essas decisões, e aí eu junto com o Lucas Costa dos Anjos, um colega, a gente tem uma pesquisa em curso, esperamos futuramente publicá-la, mas a gente tem, então, voltado aqui os nossos olhos para fazer uma análise, então, já dessas decisões, o documento, de uma forma mais aprofundada, para buscar, então, estabelecer ou trazer algumas inferências sobre a aplicação do direito à revisão, de decisão automatizada, aplicação, portanto, do artigo 20 pelo Judiciário brasileiro, e trazer isso de uma forma comparada ao contexto do direito europeu, mas especificamente sobre o Brasil e com base, partindo, né, dessa pesquisa que foi feita pelo CEDIS, 4 pontos aqui eu gostaria, assim, de destacar, e são observações a respeito, então, das decisões que a gente analisou, aí fez uma análise mesmo documental. O primeiro deles é que uma série de casos, muitos desses casos, eles são levados à Justiça do Trabalho, e aqui, claro, existe uma matéria de fundo de discussão se há relação empregatícia ou não entre o motorista e a plataforma, entre, né, o Uber ou 99, não é isso que, claro, que a gente vai discutir especificamente qual é o entendimento e como aparece o direito de revisão, o artigo 20, na fundamentação da decisão judicial, e o que se percebe é que tribunais e magistrados eles têm entendido que, para se conceder uma tutela jurisdicional ao direito de revisão, o titular de dados ele tem que observar e atender o ônus de provar a existência de uma decisão automatizada, e também ele tem que comprovar ou trazer evidências de que ele formulou um pedido de revisão, ou fez uma solicitação no pedido de revisão ao controlador e isso não foi atendido. Então, de certa forma, até há aqui uma certa semelhança com o artigo 55J, né, aquele direito de petição face à NPD, que o titular de dados tem que comprovar que ele procurou, que ele provocou ao controlador anteriormente.
Bom, aqui acho que a gente até poderia discutir em um outro momento se não parece mais uma questão processual de interesse de agir, mas, enfim, é uma observação a se considerar. O outro ponto, segundo ponto, é que em várias dessas decisões, mais uma vez, então, envolvendo exclusão de motoristas e usuários de plataformas digitais, há uma certa priorização ou precedência dada à análise dos termos de uso da plataforma e da conformidade que o comportamento do usuário ou do motorista tem com esses termos de uso, à análise e ao escrutínio de se haver ali ou não um sistema de tratamento de dados pessoais ou de uma decisão de tratamento automatizada de dados pessoais, ou, se não totalmente automatizada, se há aí uma decisão ou um sistema semi-automatizado, né, que tenha ali uma relevância uma intervenção, um envolvimento humano relevante na tomada de decisão de exclusão, por exemplo, daquela pessoa. Porque em várias dessas decisões se percebe que há situações, por exemplo, em que se ignora a própria alegação do artigo 20, ou se há aqui uma decisão automatizada ou não merecedora de atendimento a esse direito de revisão, porque houve violação aos termos de uso da plataforma. Ou então, encontra-se decisões que falam o seguinte, olha, a exclusão principalmente aqui dos motoristas, né, ela não foi unicamente baseada no tratamento automatizado de dados, mas também em relação à violação dos termos de uso. E o curioso é que, assim, são dois aspectos que não têm nenhuma relação de prejudicialidade entre esses temas. É possível você analisar e averiguar, investigar, escrutinar se há ali, de fato, uma decisão automatizada ou não, sem excluir a análise da conformidade ou não, o cumprimento ou não, dos termos de uso daquela determinada plataforma. Terceiro aspecto, esse agora é específico sobre o parágrafo 1º do artigo 20, né? Então, o dispositivo que estabelece o dever de o controlador ele fornecer informações, melhor, fornecer informações sobre critérios e os procedimentos usados para a tomada de decisão automatizada. Ele frequentemente é tratado nas decisões judiciais como um aspecto mais processual, relacionado à produção de prova e encargo probatório, de modo que, também, mais uma vez, se encontra uma série de decisões que afastam a aplicação do parágrafo 1º do artigo 20, dizendo que, ou sustentando que seria desnecessário a produção de prova ou se exigir que o controlador forneça informações sobre os critérios e procedimentos adotados, porque é desnecessário para o esclarecimento dos fatos, para a comprovação dos fatos. Então, parece, portanto, mais uma questão relacionada a direito probatório do que propriamente o direito material. Quarto e último ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que não existe muita clareza a respeito do que é, ou em que consiste, né, critérios e procedimentos usados para a tomada de decisão, ou para a decisão automatizada. Não, e, obviamente, enfim, a gente está falando aqui de um conceito indeterminado. Mas, a partir dessas decisões envolvendo esses casos de plataformas digitais, parece que, a partir da análise dessas decisões, a gente tem identificado que termos de uso é considerado pelo Poder Judiciário, então, órgãos do Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, termos de uso de plataforma digital são considerados aí critérios, ou também há ali a previsão de procedimentos a serem adotados. Mas, enfim, não falta ainda mais clareza, até para o intérprete, e o Poder Judiciário é um intérprete que deve sim trazer critérios e parâmetros para a gente entender e compreender esses conceitos jurídicos determinados. Mas um outro ponto também que falta clareza é qual é o momento que se deve fornecer essas informações. E aqui eu explico por quê. Um caso envolvendo a exclusão
um motorista de um aplicativo, decidida pelo Poder Judiciário. O outro caso, por sua vez, já envolve plataforma de rede social, tá? Então, ambos se discutiu a exclusão e foi mencionado, foi abordado no parágrafo, levantado o parágrafo 1º do artigo 20 como fundamento para se exigir da plataforma o fornecimento de critérios e procedimentos que foram utilizados para tomar a decisão. Em um caso, o juiz ele considerou que o fornecimento dos termos, desde o princípio em que houve, então, se iniciou a relação de um motorista com a plataforma digital, já traz ali os critérios e procedimentos que ele deve levar em consideração para, enfim, futuras decisões, inclusive a sua exclusão de uma plataforma. Ou seja, esses critérios e procedimentos, eles são fornecidos antes mesmo da decisão automatizada ser tomada. Só que em outras decisões, e aí uma decisão que envolve o Facebook, a exclusão, enfim, de um usuário, o judiciário entendeu, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que isso, depois da tomada de decisão automatizada, que houve a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o parágrafo 1º do artigo 20 não foi observado, não foram fornecidos os critérios e procedimentos adequados, né, informações adequadas sobre critérios e procedimentos que fundamentaram aquela decisão automatizada. Enfim, com isso, o que eu quero ir caminhando para o final, quero dizer, né, e acho que confirmando muito do que a Giovana já falou, é que mesmo tendo aqui um cenário, pintando um cenário com as limitações que nós temos, a gente está falando aqui do Poder Judiciário, né, e os demais colegas falaram todos sobre uma perspectiva que envolve muito o titular junto ou frente ao agente de tratamento, mas é possível, acho que não seria infundado uma afirmação de que o panorama sobre a prática jurídica do direito de revisão, ele carece ainda de uma série de parâmetros interpretativos. De fato, o Poder Judiciário não tem sido ou sido desincumbido da sua atividade hermenêutica, trazendo critérios relevantes ou realmente orientativos para a gente. De modo geral, essas decisões elas não se debruçam sobre os pressupostos de aplicação do direito de revisão e do artigo 20. O que é a decisão? Não se discute o que é decisão, o que devemos compreender por esse conceito também determinado, o que é uma decisão baseada em um tratamento baseado exclusivamente em tratamento automatizado, qual que é a relevância da intervenção humana, do envolvimento humano na tomada de uma decisão, enfim. São pontos que são desconsiderados, ainda não foram tratados, e né, sei que temos outros atores aí envolvidos, outros intérpretes que têm a possibilidade de nos auxiliar no fornecimento desses critérios, a NPD, por exemplo, mas acho que é um cenário que a gente pode traçar a respeito da prática desse direito importante aí na era da inteligência artificial. E paro por aqui. Obrigado e guardo as perguntas. Obrigada, Diego. Eu acho que com essas exposições que nós tivemos hoje, é possível ver que ainda precisa realmente de um maior estudo, maior cuidado com a legislação, tanto na frente das empresas, quanto quando a gente analisa o Poder Judiciário e também quando a gente fala em questão administrativa para a autoridade. Com isso, eu queria abrir para perguntas. Acho que também pelo decorrer do tempo a gente vai abrir para 2 perguntas. Eu não sei se alguém... Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pela pesquisa, né, e dizer e reconhecer mais um comentário, né?
como as pesquisas aqui na GV, que o Nicola tem conduzido, estão em linha, só que talvez com perspectivas diferentes com algumas pesquisas que eu tenho conduzido no Instituto, na Logarithm, né? Ali, a gente tem um projeto, ainda não está totalmente terminado, que desenvolve uma ferramenta para detectar cláusulas abusivas, tanto em relação aos termos de uso e abusos no direito do consumidor, e também o cumprimento a LGPD, né? Então, achei muito interessante que muitos dos aspectos das análises que vocês colocaram, né, o universo de documentos que a gente usou para treinar a ferramenta tem algum overlap aí, mas eu achei interessante todos os pontos que vocês utilizaram, porque a gente poderia até tentar pensar em uma comparação, né? Rodar a ferramenta nesses documentos que vocês analisaram e ver em que medida, porque é ótimo, tem um conjunto de experts que já analisou a fundo, então vamos ver qual que é o resultado da ferramenta e eventualmente voltar a retreinar a ferramenta com base em alguns elementos que eu vi que vocês usaram, que parecem mais sofisticados do que os critérios que nós usamos para tagueamento, né? É só uma consideração para motivar uma cooperação, para a gente tentar juntar esses dois resultados. Vou esperar a publicação e a gente volta a conversar. Boa tarde. Primeiramente, fiquei bastante impressionada com os números da pesquisa. Gostaria até de fazer um convite a todos para dar uma olhadinha no aviso de privacidade da Oi. Eu sou especialista e eu tive um trabalho assim bastante longo e intenso de tentar promover um aviso de privacidade que considerasse uma linguagem acessível, que disponibilizasse as informações em camadas. Inclusive, a gente consultou o aviso do Mercado Livre aí como benchmark. Mas eu tenho uma pergunta especificamente em relação ao ponto de compartilhamento de dados com terceiros, né? A gente tem uma dificuldade, aí olhando para o lado operacional das empresas, de operacionalizar aquela ideia de uma informação muito específica, de indicar o nome da empresa por diversos fatores, né? Seja em razão da volatilidade dos contratos, o volume de parceiros, enfim, empresas relacionadas na cadeia de serviço, até mesmo em razão da utilidade, né? Porque a gente coloca uma informação no site, daqui a pouco a gente tem que atualizar, às vezes a gente tem cláusulas de confidencialidade que até impedem, né, a exposição do nome da empresa, além de questões concorrenciais. Então, queria saber, na opinião de vocês, quando avaliam esse ponto de compartilhamento, até que medida é necessário eu trazer essa informação? A gente adotou, no caso da Oi, a ideia de trazer categorias e finalidades, né, dos parceiros. Mas isso a gente observou já que alguns institutos de pesquisa querem um pouco mais de informação e a gente fica ali com essa dificuldade. Então, queria saber a opinião de vocês. Tem mais uma pergunta ali embaixo? Vamos só juntar que a gente consegue. Boa tarde. Eu gostaria de primeiro agradecer a exposição de vocês, pesquisas muito interessantes. Eu tenho uma pergunta bastante pontual, no sentido de que se o parágrafo 1º do artigo 20, se vocês consideram que se trata de um direito à explicação, se sim ou não, por quê, e se do ponto de vista do titular, né, seja trabalhador, seja consumidor, enfim, da pessoa natural, se esse direito à revisão e se esse direito, muito entre aspas, do meu ponto de vista, pelo menos a explicação, é suficiente para atingir o objetivo do que ele necessita para compreender o resultado dessa decisão. Obrigado. Já que estou aqui para fazer uma última pergunta muito pontual, principalmente para o Diego.
mas também toca no que a Giovanna estava falando, sobre a judicialização, um aspecto que a gente levantou no universo de e-commerce, a gente focou só em um número mais enxuto de empresas que tinham judicialização sobre o LGPD no e-commerce. E aí o problema muitas vezes é o titular não tem como ter acesso a evidências, né? E tem uma assimetria informacional. No artigo 42 da LGPD, tem a possibilidade para o juiz invertir o ônus da prova. No levantamento que a gente fez, na maioria dos casos, a inversão da prova era feita porque eram tratadas como disputas consumeristas, nas quais tem essa inversão de fato da prova. Então, quero saber, neste caso dos uberistas, dos motoristas do Uber, né, não seria um consumidor a rigor. Então, eu quero saber se nos casos tem essa inversão do ônus da prova, como é a experiência de vocês nesse aspecto, né, em ver se tem a inversão do ônus da prova conforme o artigo 42 da LGPD. Obrigado. Não, só complementando, dentro desse recorte da pesquisa que o professor Nicola acabou de mencionar, a gente tinha levantado até março a quantidade de 580 processos, dos quais, dessas plataformas, a gente também havia incluído como e-commerce, nessa contextualização, a Uber, né? E nem todas as vezes esse embasamento do ônus da prova, ele vinha embasado também na LGPD, por isso, né, a pergunta, mas, enfim, não foi direcionada a mim, só para trazer um pouquinho mais de informação em relação a esses dados. Mas, em relação à pergunta o que seria, né, transparência quando a gente fala dos terceiros, né, dos parceiros comerciais. E, de fato, não existe ainda uma orientação tão precisa. Eu acredito, e aí, assim, não é uma opinião só minha, é algo que a gente discutiu no âmbito do nosso projeto, porque com uma das empresas nós tivemos uma situação na qual, quando nós fizemos o cadastro na empresa, imediatamente a gente também estava cadastrado numa terceira, que era um meio de pagamento. E essa informação não estava publicizada na política de privacidade e, enfim, gerou um estranhamento. E quando nós questionamos essa empresa, nós não obtivemos uma resposta objetiva. Então, não que necessariamente responda a sua pergunta, e do lado das empresas, eu entendo também, às vezes a gente tenta fazer o mais transparente possível, mas na hora que a gente sobe, né, os gestores não viabilizam, não permitem que a gente seja tão transparente por questões negociais, pelos NDAs, etc. Então, me parece razoável que essa transparência mais completa, né, talvez nominal, né, que ela se faça, pelo menos, naquelas que estão atreladas a um cadastramento, né, que seja diretamente vinculada à prestação de serviço, que, assim, na execução do contrato, né, a gente tem uma linha de atividades e tratamentos de dados, então me parece que seria apropriado ali ter um cuidado um pouquinho maior. Se, eventualmente, nós nos depararmos, como você trouxe uma preocupação enquanto profissional do mercado, então, caso, eventualmente, a gente se depare com a gestão inviabilizando, obstaculizando essa publicidade, vale conversar em que medida, se, eventualmente, o titular entrar em contato, que a gente poderia trazer essa informação. E aí, me parece que sendo um âmbito um pouco menor, seria justo, daí, entrar nominalmente com essa empresa, se não houver o NDA assinado. E se tiver também, essa justificativa me parece plausível, caso isso seja judicializado ou seja levado até um eventual questionamento administrativo, acho que seria uma justificativa aceitável a ser articulada. Não sei se o Rodrigo está também querendo responder, não sei se ele concorda, mas... Essa é uma pergunta extremamente complexa, porque ela entra nos meandros do limite da transparência, né? Dos contornos, limites e espectro de abrangência do que é transparência, até que ponto você precisa ser transparente.
E tem, inclusive, aquela questão do paradoxo da transparência da Niembal, que fala que, olha, se você não dá muita informação, você acaba omitindo, sendo opaco. Se você dá informação demais, ninguém vai ler, o que é quase que a prática hoje, que muitos dos termos de uso, políticas e avisos, são extremamente longos. Não há, pelo menos na minha ótica, na minha visão, obrigação legal expressa na LGPD nesse sentido, de você informar o nome, o CNPJ, o CPF do agente de tratamento que você compartilha. Mas me parece que o mínimo para garantir uma transparência mínima é você informar que tipo de compartilhamento e qual é o destinatário no sentido de ramo, por exemplo, de atuação. Então, vou compartilhar os seus dados com um meio de pagamento para processar os seus pagamentos. Vou compartilhar com os meus parceiros de marketing para fazer determinado tipo XYZ de marketing. Agora, realmente, dar o CNPJ ou identificar, a gente cai até num potencial conflito com um segredo industrial, comercial, segredo de negócio, porque muitas vezes a gente sabe que os parceiros comerciais são a chave do avanço concorrencial comercial daquele player do mercado. Então, ele não vai querer revelar qual é o fornecedor de um produto super específico que só ele tem um contrato de exclusividade, ele não quer dar esse caminho para o concorrente. Então, tem que se avaliar isso também, porque nenhum direito é absoluto. A proteção de dados não é absoluta, tem que ser ponderado, e o legítimo interesse está aí para a gente ver que até um terceiro pode se sobrepor os interesses individuais de caráter fundamental de um ou mais titulares. Então, assim, essa pergunta, na minha opinião, é muito boa, muito difícil de responder, mas eu acho que o caminho mínimo é você informar, com base nas finalidades, com que tipo de parceiros comerciais você vai compartilhar aqueles dados pessoais. Mas isso é uma opinião pessoal minha, não estou falando aqui pelo nosso grupo, até porque essa matéria ainda não está finalizada na nossa pesquisa. Eu vou me aproveitar da minha posição de moderadora do painel e vou fazer só mais um complemento com o que o Rodrigo falou sobre esse ponto de compartilhamento. Eu concordo que é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque realmente está nesse liame entre dever de transparência e talvez um dever de informação mal aplicado, a depender da quantidade de informação que é posta a público. Só que, analisando algumas políticas de privacidade, o que a gente percebe também é que, muitas das vezes, eles colocam para o titular de dados a seguinte informação: estou compartilhando seus dados com meus parceiros comerciais. Se você quiser exercer algum direito de titular com esses parceiros comerciais, você tem que analisar a política de privacidade deles. Só que, a partir do momento que existe essa afirmação, sem a nomeação de quem são esses parceiros comerciais, a gente chega numa situação extremamente de descumprimento da lei, porque você não confere ao titular de dados a possibilidade de exercer os seus direitos. Então, nesse momento, quando a empresa toma essa política de indicar que, para exercício de direitos de titulares com esses parceiros comerciais, o titular vai ter que entrar em contato com esse parceiro comercial, aqui eu acho que é completamente importante e necessário identificar quem são esses parceiros comerciais. Aqui não haveria dúvida para essa listagem dos parceiros, só esse ponto que eu queria adicionar. Então, vou abrir para o Diego e para o Giovanni. Diego, só antes de passar a palavra para você, que eu acho que o Diego vai ter as melhores e maiores respostas para a pergunta de vocês dois. Eu queria fazer ele sinalizou ali. Cara. Eu queria só fazer um comentário pontual sobre a sua pergunta, professor, porque eu fiquei responsável por analisar todas as decisões sobre incidentes de segurança, né? E um dos pontos que a gente conseguiu identificar foi que, por um incidente de segurança ser considerado indenizável, seguindo muito a linha da decisão do STJ do início de 2023, se entendeu que o titular teria que provar que realmente ocorreu algum dano, né? E esse é um entendimento que a gente identificou que já começou a ser aplicado nos tribunais de justiça. Então, assim, não existe uma análise, pelo menos isso não identificou, com relação aos direitos dos titulares, mas existe uma discussão sobre o ônus da prova com relação a incidentes de segurança, aplicando a decisão do STJ aí nos tribunais de justiça. Diego, vai lá. Duas perguntas, né? Primeiro sobre direito à explicação. Acho que vou começar de trás para frente. Ele perguntou assim, se realmente
o que o titular de dados quer é uma explicação a respeito da decisão que foi tomada, decisão automatizada. Acho que o problema aqui, ó, a questão é que a gente quer garantir compreensibilidade ou explicabilidade. A forma como isso vai se dar, certamente não vai ser assim, explicar os detalhes, os mínimos detalhes técnicos, como um sistema chegou a um determinado resultado, a uma determinada decisão. É que eu acho que a ideia de compreensibilidade, de explicabilidade, ela eu acho que dialoga também com um outro aspecto que é explicabilidade, compreensibilidade para até mesmo exercer outros direitos. Assim, qual sentido tem você ter um direito à revisão se você sequer entende o que que é a decisão, o porquê aquela decisão, quais são as razões daquela decisão automatizada? De modo que, então, assim, eu acho que isso dialoga bastante também, ó, a função do que está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, ela, a meu ver, tem uma função muito semelhante com o próprio direito de acesso. Um direito que ele serve como uma porta de entrada, como ponto de partida, ou tem o mesmo pressuposto para você exercer outros direitos dos titulares, exercer outras situações, né, subjetivas. Então, a meu ver, existe sim um direito à explicação, mas é aqui entra um outro ponto, que eu acho que a doutrina no Brasil, você tem autores que vão defender um direito talvez autônomo à explicação, muito baseado no parágrafo 1º do artigo 20, e aqui, então, um direito que se exerce após, não é, ex post a decisão, e aí que eu vou colocar algo que eu defendi na minha tese de doutorado, a meu ver, não existe a necessidade de a gente compreender um direito autônomo à explicação, mas é um direito de acesso que se desdobra também aqui na explicação. Porque ele tem essa função de ser também como que um ponto de partida ou porta de entrada, um pressuposto para você poder também exercer outros direitos. E tanto é que, se você pegar o artigo 19, inciso 2, você tem ali uma linguagem jurídica semelhante ao artigo 20, parágrafo 1º. O uso de critérios está lá igualmente previsto. O termo é legal. E aí que uma última observação sobre isso, que é, assim, existe também a limitação em relação de explicação do próprio estado da arte, assim, se uma coisa é você buscar exercer ou buscar, né, uma explicação após uma decisão, se o sistema ele é uma decisão que é baseado numa árvore de decisão, que é baseado em regras, o sistema baseado em regras, simples você conseguir uma explicação às razões de um determinado resultado. Agora, se é uma rede neural, assim, o estado da arte é bem diferente, a possibilidade ou a impossibilidade de você ter uma explicação, né, exata ali sobre a razão pela qual uma causa chegou a determinado resultado. Sobre a pergunta do Nicolo, em relação ao ônus da prova, eu acho um aspecto muito interessante que a LGPD traz, na verdade, que é do processo civil como um todo, e me parece, a minha percepção hoje é que é um tanto ignorada nessas decisões do judiciário. Você não precisa ter a previsão da LGPD para inverter o ônus da prova, isso é direito processual, assim, é, é básico mesmo, né? Direito probatório. E, de fato, existe essa simetria informacional, e quem tem melhores condições para, enfim, explicar ou esclarecer os fatos vai ser o controlador. Então, de fato, acho que uma falta de conhecimento, de compreensão por parte, às vezes, do judiciário sobre essa assimetria existente. E, assim, é simplesmente, nesse caso, se a gente pensar na discussão de direito probatório, seria, sim, você poderia resolver, né, a partir do direito processual. Obrigada, Diego. Acho que com isso nós encerramos esse painel. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, também agradecer pelas brilhantes falas que tivemos hoje aqui. Acho que é isso, gente. Obrigada.